Ei, Cleiton, olha aqui a gente de novo. Mais uma vez. E Geise, E estamos com... Oh, já falei logo o nome do Não deixa nem se apresentar. Mas não tem problema, eu quero que você se apresente. Ei, pessoal, aqui é o André Ungari do Bateras Beat, São Bernardo do Campo. Prazer estar aqui com vocês. André, um prazer Muito todo bem-vindo. nosso. É muito bom a gente ter você aqui hoje. E nós queremos conhecer sobre você hoje e vamos bater um papo leve, divertido. E antes de tudo, eu vou falar um pouquinho sobre o André, né, Cleiton? Porque é muito interessante a história dele. Muito Ele legal. saiu de um mundo corporativo, TI. Você sabe o que é TI? Eu não sei o que é TI. De verdade, eu não sei. Eu acho que deve ser muito difícil. É que mexe com impressora? TI? Eu acho que é. Aquele lá né? que vai, a Mexe gente com fala, impressora. quem chama o TI para consertar? Era isso Ele mesmo, saiu era desse isso mundo mesmo. corporativo, que eu também acredito que é uma área boa, questão financeiramente. Sim. Porque realmente requer ali uma inteligência. Olha a pessoa que não entende do que é TI falando. E veio para o mundo da música. Isso é muito legal. E também não é romântico, que é uma das frases dele. Empreender não é tão romântico assim. Não mesmo. Então a gente quer conhecer um pouquinho dele. É isso mesmo. Bom, muito André, bom. seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela abertura. Obrigado aí por acreditar no projeto, acreditar na minha história. Eu fico muito feliz de poder ter chance de contar um pouquinho da trajetória e da experiência que eu desenvolvi nesses anos, né? E aí, como a Geisa trouxe, eu sou formado na área de tecnologia da informação, atuei por 25 anos dentro dessa área, e sim, é uma área bastante exigente, a gente tem que estudar muito, e chegou um determinado momento de carreira e de vida que, puxa, eu descobri uma outra vocação, além da vocação de tecnologia, né? Eu sou um cara sempre muito curioso, muito ativo, mas o mundo corporativo me levou para um lugar que eu não gostei. E aí eu comecei a olhar para outras opções, e empreender se tornou uma opção muito viável. Tá, mas me fala que a música. Vamos lá. Onde ela nasceu na tua vida? Foi depois, quando você estava já ali na área corporativa, quando aquilo não fazia mais sentido e você procurou uma forma de sair daquilo? Ou já é desde a tua infância? Você já Nossa. tem contato com a música desde de pequeno? Acho que as memórias mais bonitas que eu tenho estão relacionadas à música, Geisa. Eu sou conectado com música desde que eu me lembro por gente, né? Mas ela se intensificou na época de colégio. Então eu figurei numa fanfarra de colégio, que é infelizmente um movimento que não existe mais hoje com tanta frequência, né? Mas eu tive essa primeira experiência mesmo formal com música nessa fanfarra. Eu figurei por 1 ano dentro dessa fanfarra como trompetista, Então... Legal. que é o instrumento, meu principal instrumento, né? E depois disso eu fui me desenvolvendo como autodidata e sempre consumindo muita música. A minha família, por sorte, é uma família bastante musical, uma família que sempre teve música nos encontros. Né? Sim, o meu pai foi baterista, então isso também trouxe um contato mais próximo com a música, né? Além daquela camada de música de novela, né? Vamos dizer assim. Sim. E foi isso, mas aí eu me desenvolvi musicalmente por um caminho meio que autodidata, e quando eu tive esse insight de empreender, eu acabei encontrando uma franquia de escolas de música. E aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu falei, poxa, eu tenho a experiência musical, eu conheço todos os benefícios pessoalmente, né? Tudo que a música trouxe de vantagem e benefício para a minha vida. Falei, por que não atuar dessa forma, dessa maneira profissional, né? Legal. E aí tô nessa jornada desde 2020, desde agosto de 2020. André, assim, uma curiosidade, né? Hoje a gente tem, né, a opção da internet, a gente tem vários sites, igual a gente estava falando, né, aqui em off. Você tem o YouTube, que se você pegar um canal de um músico, maratonar, você consegue aprender muito. Como que você estudava naquela época se a gente não tinha internet? Essa questão de ser autodidata, sem o didático, como faz? Como que você fazia? Ainda mais trompete, que é um instrumento que você, né, tem muita... Você utiliza, né, E não é tão
comum. Não é Vocês tão são- comum. exato. Gente, eu sou zero, eu sou leiga. Né? Porque na época que eu era adolescente, Ah. você tinha uma guitar player, Tá, para você poder pegar ali umas tablaturas e Violão, aprender. mas sim, Sim. né? Eu tô uns isso, né? anos antes disso, né? Mas só para separar as fases aí. Eu toquei trompete por 1 ano, e aí depois eu fiquei afastado da música, sem contato com instrumentos, por 3 anos. Certo. Sim. E fiquei em abstinência, gente. Quem é pô, músico sabe é disso. difícil, é difícil. Quem é músico sabe disso. E aí, quando eu retomei a música, eu fui para o violão, por ser um instrumento mais acessível e mais Legal. prático. E eu fui retomar o estudo com trompete alguns anos depois, já com os meus 40, 45 anos, eu retomei o estudo com trompete e estudo até hoje, né? Aquela memória afetiva, Sim. né? Vamos voltar. É isso. E meu, a gente vai falar mais disso. Mas para responder para você, Cleiton, na minha época, a gente recorria muito a livros físicos. Né? Então a gente tinha o único acesso que a gente tinha a isso eram em bancas de jornal. Nós tínhamos as famosas revistinhas de cifras, né? Legal. Que hoje está substituído aí por sites. Então, imaginar o que hoje tem nos sites de cifras, antes a gente tinha que consumir através de meio físico, e era ir nas banquinhas de jornal, era comprar séries, era trocar. A gente tinha muita troca de material. Legal. Né? Cada músico, na minha época de adolescência, a gente andava com as pastinhas de música embaixo do braço e a gente trocava xerox, cara. Era um lance muito louco até, né? Hoje, manda para mim aqui o PDF pelo WhatsApp. É tudo muito prático hoje, cara, né, antes você assim, andava com a impressionante, pastinha né? embaixo do braço e você falava, nossa, essa aqui do seu Além você não tem. Toma aí, toma uma cópia para você. É isso. Então era assim que funcionava. Ou meu marido Muito também, legal. ele é músico, então ele me fala que ficava ouvindo um DVD e um CD muito tempo, Sim, várias isso, vezes sim, a mesma isso, coisa. Sim. E você decorava aquilo tudo e se mergulhava naquilo também, porque era o que estava acessível, né? Exato. Acho que te dá até mais uma imersão na experiência mesmo. É isso Perfeito. que o André falou, é real mesmo. Eu lembro que na minha época a gente tem pouca diferença, né? Uma década aí de idade. E quando eu comecei a estudar violão, na época eu tinha uns 12 anos, né? E era assim mesmo, a gente ficava acompanhando, acho que se não me engano, não sei se era mensalmente ou bimestralmente que saía a revista, né? Que era a Cidade. Guitar Player, né? E aí quando saía, um exemplo, saía Edgar Escandurra do Ira. Sim. Pô, aí você tinha 2, 3, 4 solos do cara lá, e você tinha que ficar 2 meses estudando só aquilo, porque você não tinha outra opção. Né? Igual ele falou, se você quisesse, tinha que pegar alguém que era um colecionador, você levava a revista para essa outra pessoa e trocava. É isso né? mesmo. Mas era isso, você acabava ficando 2 meses, às vezes vinha um DVD ou vinha um CD para você ouvir junto aquela música. Cara, você ficava 2 meses ouvindo aquilo, até sair a próxima edição. É impressionante isso, né? E André, agora pensando no contexto, você teve essas experiências, na infância, a música realmente, pelo jeito, ela foi uma trilha sonora da tua vida, durante toda a tua vida, com as tuas emoções, enfim, o que tu passou. Mas vamos para a realidade. Você lá, 40 e poucos anos, trabalhando há mais de 20 anos numa área boa, segura, porém muito exigente, porém não aquecia tanto teu coração, não era aquilo que você queria. E como foi você decidir sair dessa segurança, dessa estabilidade com a tua família, com a tua mulher, com o teu filho, e falar, eu vou fazer alguma coisa na área da música, que nós também sabemos que não é uma área fácil, que é uma área muitas vezes olhada com um pouco de preconceito. Sim. Porque, vou viver de música, como vou vender coisa na praia. Vou viver da minha arte, né? Não vê que existe muita técnica, que existe muito esforço, que existe nós brasileiros, principalmente, nós somos movidos à música, né? Sim. E isso faz parte. Como foi isso? Conta aqui pra gente, que eu mesmo estou super curiosa. Legal. Você falou uma frase aí no início dizendo que eu não enxergo empreender como paixão, como romantismo, né? Não romântico. E eu vou explicar isso agora. Quando eu decidi fazer essa transição de carreira, eu tenho que confessar para vocês que eu não tomei essa decisão já na certeza de empreender em música. Sim. Então, isso foi um caminho que foi sendo construído e traçado. Né? Então, eu tinha uma situação de estabilidade, de segurança e também de responsabilidade nas empresas que eu passei. Eu só trabalhei em grandes multinacionais e eu não podia ser leviano de simplesmente em um dia
chamar o diretor da minha área e falar, ó, a partir de amanhã eu vou viver o meu sonho de tocar no Luau lá em Trindade. Não foi assim que aconteceu. Mas, no momento em que o desejo de mudança surge, eu comecei a fazer uma investigação interna sobre a autenticidade desse desejo. Então, eu me consultei com profissionais, eu fiz orientação de carreira, participei de palestras, até para eu entender o que era aquele desejo que estava ali me tirando a paz, né? Quando eu entendi que esse desejo era de fato algo que eu precisava, ou que eu poderia investir, aí eu comecei um segundo movimento de criar um espaço, inclusive financeiro, para poder investir nessa nova jornada. Esse espaço ele foi criado, foi construído, de novo, com muita seriedade, muito respeito, consegui fazer Cautela, acordo, né? principalmente porque eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho pessoas que dependem de mim, então eu precisei criar mecanismos para que, ao investir num empreendimento, eu pudesse garantir o mesmo conforto e segurança para mim e para minha família. Sim. Ok. Feito isso, eu comecei a acessar a minha rede e investigar quais negócios viáveis eu poderia investir. Né? E aí acho que vai uma dica importante para quem está pensando em começar agora uma jornada ou que está se estruturando para isso. Invista em algo que você tem proximidade. O que eu quero dizer? Eu adoro aviação. Sim. Mas eu não tenho a menor proximidade com esse assunto. Então difícil. eu vou montar agora uma empresa para fazer, como é que chama? O drone, fazer filmagem aérea com drone? Não, mas é um assunto que eu gosto. Poxa, eu adoro psicologia, mas eu não tenho formação em psicologia e eu nunca iria clinicar como psicólogo. Uhum. Então eu fui criando essas opções e nessa jornada de criar opções, apareceu um negócio de escola de música. Hoje eu faço parte de uma rede de escolas de música, que é o Bateras Beat. Bateras Beat está no mercado há mais de 30 anos, tem aí um expertise fantástico em formação musical, num viés de formação musical como curso livre, não como curso técnico, né, que tem uma diferença considerável entre o curso técnico, que são conservatórios ou escolas técnicas, e as escolas de curso livre. Então a gente tem uma metodologia de trabalho muito bacana para entregar muito conteúdo, garantir qualidade nessas entregas e, a partir disso, fazer uma formação, mas sem uma certificação, vamos dizer assim. Sim. E eu me identifiquei muito com esse formato de negócio, Geisa, Cleiton, porque veja, eu estou saindo de um mundo corporativo de 25 anos de experiência com processos, com hierarquia, com áreas, e aí de repente eu falo, legal, vou empreender. Vocês são empreendedores, vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Na hora que quebra a impressora, para quem que eu vou ligar? Para ninguém, você vai lá e conserta. Na hora que entope um encanamento, esse eu resolvia fácil, mas eu vou dar outro. Na hora que entope um encanamento, para quem que eu ligo? Isso. Na hora que vaza um telhado, na hora que eu vou ter que negociar um contrato, na hora que eu vou ter que fazer uma venda. As vendas. Então, vocês sabem, isso é uma atividade que hoje está sempre relacionada com nós empreendedores ou empresários, né? Sim. E aí, vejam, essa jornada ela precisou também ser construída. Mas por que eu optei participar por uma franquia, através de uma franquia? Porque a franquia ela me traz um modelo de negócio. A franquia me traz um direcionamento. A franquia me traz uma rede de contatos. Né? Hoje o Bateras tem mais de 30 unidades no mundo. Então ela me traz uma rede de contatos muito rica. Eu consigo, só já dentro da rede, ter uma grande troca de experiência com quem tem mais experiência, né? Com quem já está na estrada, ou com quem começou junto comigo, de ver aqui aquela calibração. Você abriu a escola no mesmo ano que eu, como é que está indo por aí? Então isso me deu uma base muito segura para conseguir estar há 6 anos aí com o meu negócio rodando e cada dia mais motivado para enfrentar os desafios, né?
Nossa, é muito legal, né? Porque assim, você está atuando num mercado que ele é extremamente difícil, né? Como a Geise mesmo tinha dito, é um mercado que todo mundo consome música, mas só que ninguém dá o devido valor para a música como ela realmente merece, né? Principalmente os músicos. Exatamente, exatamente. E uma dúvida, por exemplo, assim, quando a gente pensa, você abre uma empresa, você tem um CNPJ, você tem uma razão social, e essa razão social é a razão de ser da empresa, que é faturar, né? E automaticamente você contribuir para a sociedade de alguma forma. Então, por exemplo, para você conseguir manter esse negócio lucrativo, você teve que aprender a vender. Sim. E eu queria entender como que foi para você essa experiência. Você sabe, por exemplo, a gente fala assim, todo mundo é vendedor, porque quando você estava atuando no mercado corporativo, para você vender um projeto e convencer alguém a investir naquilo, você tinha que vender essa estratégia. A gente se vende o tempo todo, né? E como que é para você venda hoje? Cara, acho que esse vai ser o episódio mais musical que vocês vão fazer. Eu sou vidrado em colocar jingles. Então, minha resposta para você vai assim, ó. Como é que eu aprendi a vender? Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Cara, não tem escolha, cara, é na porrada mesmo. Não né? tem, assim, a gente, claro, você recorre a profissionais, você recorre... Eu fiz isso, eu optei por esse caminho por conta da minha formação, da maneira como eu estruturei a carreira. Então, eu recorri a profissionais, eu investi em conhecimento pessoal, eu invisto em tecnologia, até mesmo hoje numa escola de música. Então, eu tenho já uma série de automações criadas, facilidades. Sim. Porque, cara, é um talento e uma facilidade que eu trago. Por que não usar? Com certeza. Agregar, né? Exato. Potencializa. Exato. E aí, cara, o negócio caminha com mais estrutura, para mim. Mas a questão da venda, ela é um mistério, porque vender não é fácil. Né? A gente tem que desenvolver uma habilidade diferente de se conectar com o teu lead ali, que ele não é teu cliente ainda, né? Entender a partir de texto, porque hoje 90% dos contatos são por texto, indifere do canal, né? Então, você tem Instagram, você tem e-mail, você tem WhatsApp, mas você vai responder um texto. E você tratar um produto ou você passar uma mensagem que ela é emocional, e não estou falando emocional por conta de música, tá? Qualquer venda é emocional. Do contexto do humano mesmo. Exato, né? para você conseguir acessar a necessidade, a dor, o desejo do teu lead por texto e cativá-lo para olhar para a tua mensagem e falar, pô, interessante, me interesso em fazer uma visita. Quero marcar ou quero dar continuidade para essa conversa. Então isso teve que ser uma jornada aí construída, né? E tenho ótimas referências aí de pessoas que me ajudaram nesse processo, mas de fato eu precisei criar o meu modelo, criar a minha linguagem, criar a forma como eu abordo e como eu consigo traduzir o meu produto, o meu serviço para espelhar a tua necessidade e te convencer ou te sensibilizar a vir fazer uma visita e experimentar isso na prática, né? Conduzir. Isso eu acho que é algo até você que está assistindo, que provavelmente ou quer empreender ou já empreende, e é um pouco da minha área também como copy, né? Quando você conhece o seu trabalho, lá, o que o Bateras Beats traz aqui para São Bernardo? Qual é o seu objetivo como escola? O que você ensina? Aí você para, observa e vê a pessoa. Quem o meu trabalho vai beneficiar? Qual é a dor que o meu trabalho sana? Qual o desejo que ele alcança? O que eu consigo levar? Quando você entende bem o seu público-alvo, aquela pessoa, a persona, né, que nós falamos, você tem uma facilidade maior de falar com essa pessoa. E também você tem uma facilidade de enxergar se não é o teu público. Perfeito. Porque muitas vezes nós nos perdemos nesse processo. Eu quero atender todo mundo. E isso a gente pode errar muito, principalmente no início. O mundo é muito grande, né? No início nós temos aquela tendência de querer atender todo mundo, porque a gente precisa de dinheiro, gente. Precisa rodar, vamos lá, precisa rodar. Aí a gente quer começar a atender um pouco de tudo, e vamos ali, vamos aqui. Eu acho que isso que você falou, André, de você ter uma estrutura, de você ter tido a escola, né, esse modelo de negócio já meio que estruturado, te conduziu talvez a enxergar bem isso. Porque às vezes a gente começa, igual você falou, eu não sei nada sobre isso, mas eu vou fazer isso. Aí eu vendo óculos, mas aí eu vou vender óculos
de quê? De grau? Só de sol? É um exemplo, né? Bem chulo, nada. Mas eu entendendo que o meu público é esse que aqui, ó, gosta de música, mas não consegue hoje enxergar como hobby, como prioridade, que eu vi que você falou que esse é o seu maior desafio. É como você convencer alguém que ama música e falar assim, olha, você pode colocar isso como prioridade. Por quê? Porque vai melhorar a sua autoestima, vai melhorar a sua forma de ver o mundo, vai te trazer felicidade, ocitocina, você vai ficar motivado, você vai trabalhar melhor, você vai ganhar mais dinheiro, ganhando mais dinheiro você pode ter mais tempo para fazer aquilo que você quer, ou até descobrir que você quer trabalhar com isso. Por que não, né? Por que não? E isso é bem legal. Então, eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, porque essa questão do seu modelo de ensino mesmo e do seu público, o perfil do seu público. Boa. Não que você não possa alcançar outros nichos, né, ali dentro da tua área, mas você falar qual é a missão mesmo do Bateras Beats hoje com o ensino, né? Legal. Pô, Geisa, maravilhoso esse gancho para poder falar disso. E aí tem duas definições bastante claras, né? Hoje eu represento uma rede e eu sigo missões e valores que estão ali plotados pela rede, faço isso com maior empenho. Além da rede, eu também sou um empresário que enxerga um micromercado, que é o meu público, e a partir disso, seguindo as premissas da rede, eu também desenvolvi a minha missão e os meus valores da unidade. Né? A gente está alinhado, mas a gente tem focos bem específicos. Sim. A rede ensina música, né? A rede traz fomento de mercado, a rede traz representatividade, a rede traz sustentação cultural. Então, existem vários aspectos aí desse negócio de educação musical. E a rede sugere que a gente também trabalhe aspectos mais locais, porque a gente acabou de falar disso, né? Nossa, é uma rede global o Bateras Beat hoje. A Geisa viu o nosso mapa. Cara, a gente tem unidade na China, na Austrália. Enorme, então, né? É um lance muito louco e assim, a metodologia que é aplicada na China é a mesma que é aplicada no Brasil, né? Porque ela foi desenvolvida aqui. E mais, se a gente só olhar o território nacional e a gente for dividir entre as áreas ali, né? Região norte, região nordeste, região centro-oeste, sul, sudeste, é como se fossem países diferentes, né? Totalmente. Cada um com seu costume, cada um com seus hábitos, enfim. Exatamente. E a gente atua dessa forma com uma metodologia que é linear para todas as áreas. Se adapta às realidades. Exato. Isso é um sinal de inteligência, né? Porque se dá muito certo no mundo inteiro. E assim, e aí a gente vai para alguns caminhos, né? Mas trazendo aqui para a minha realidade. Quando eu abri a escola, eu inaugurei a minha operação aqui em agosto de 2020. 2020 é um ano icônico aí na nossa vida, né? Sim. Teve um fato inédito, uma pandemia global, uma coisa horrível. E a partir dessa catástrofe que foi a pandemia, eu e algumas outras pessoas, não vou dizer que você foi o mentor, não. Eu consegui alavancar a partir desse cenário de pandemia e a partir de como as pessoas se conectavam com o meu serviço, com o meu produto, eu comecei a desenvolver um viés de qualidade de vida, especificamente qualidade de vida. Então, mais do que o interesse em transformar vocês em excelentes músicos, hoje a minha missão aqui é, através da música, transformar vocês em pessoas melhores. Muito bom. Pô, e como é que você faz isso, André? Cara, com contato genuíno, com honestidade, usando toda a inteligência científica que tem por trás dos benefícios que a música cria na gente e deixando isso claro para o meu aluno, para o meu cliente. Né? Pô, o cara chega numa reunião de negócios, estava lá com 120 mil reais na mesa para fechar um negócio e não conseguiu fechar esse negócio. Aí ele vem fazer uma aula aqui comigo. Pô, o cara chega aqui meio opaco, cansado, derrotado. E de repente ele faz uma aula de música e ele sai brilhante. Muito bom. Né? Que ele entendeu que, puta, legal, não fechei agora por 120, mas né? Vamos lá nos jingles, tente outra vez. Beleza, tenta outra vez, cara. Exato. Porque é assim que a gente também aprende música. Né? Você não vai conseguir
fazer um acorde na primeira vez que você tenta no seu instrumento, você não vai conseguir talvez cantar afinado da primeira vez, mas pô, você vai praticando, exercitando, tentando, Paciência. ok, Sim. você está Processo, treinando processo, resiliência, Uhum. e aí quando você traz isso para um cenário de pandemia, Nossa. onde está todo mundo Bagunçado, desestruturado, né? bagunçado, e de repente você se vê ajudando famílias, cara. Sabe? Eu recebia famílias aqui de que pais de adolescentes falando, cara, meu filho tá numa crise de pânico, meu filho tá numa crise de, minha filha tá numa crise de ansiedade, minha filha tá atentando contra a sua saúde física. Uhum. Né? Fui recomendado para procurar música para que isso seja uma válvula de escape. E aí eu recebo essa patada no peito. Caramba, E aí, o que eu faço, né? O que eu faço O que eu faço com isso? ô, né? Geisa, mais do que isso, cara. Sabe o que eu enxerguei? Sim. Eu enxerguei o André, que não fechava o negócio de 120 mil e voltava para casa. E aí ele sentava lá no quarto, antes de falar com qualquer pessoa na casa, pegava o seu instrumento, a minha guitarrinha, tocava ali 40 minutinhos, 20 minutinhos e Desestressado. Pra Desestressar. organizar aquilo, né? Muito Aí eu legal. Nossa, falei, que legal. Né? pô, legal, eu tenho então um guia de trabalho maravilhoso, que é a metodologia da rede, poderosíssimo, E agora essa demanda. e agora eu tenho essa demanda. Aí, lembra que a gente falou que o mundo é grande? Sim. Eu não consigo dar aula de todos os instrumentos a todos os horários. Aí vem um terceiro capítulo, que é identificar profissionais que se conectem com isso. Sabe? Porque vejam, músicos, a gente tem músicos fantásticos em todos os segmentos, em todos os estilos, em todos os instrumentos, mas cada um com uma trajetória de vida, cada um com uma visão de mundo. Como é que eu vou fazer essa minha mensagem chegar até o outro lado da mesa, se não através do professor? Sim. Aí vem um trabalho de construir a identidade da escola, para que essa identidade também atraísse professores que se identificam com isso e que também identificam né, isso, essa missão. Muito legal. como missão, sim, e como estratégia, Geisa, vem assim. Vocês falaram com bastante propriedade que, infelizmente, música não é um negócio levado a sério no Brasil, como estruturalmente falando. Né? Existem infinidade de desafios e quem é músico que está vendo a gente vai saber do que eu estou falando. Né? Você investir em equipamento, você investir em horas de trabalho, você investir em horas de estudo e quando você vai fazer uma apresentação, o contratante te paga míseros R$100 por uma apresentação. E acha que é muito, né? Quando te paga. É. Quando te paga. Então a gente tem, quem é músico tem uma infinidade de histórias dessa para colecionar. E aí quando você se conecta com os profissionais de música, de estrada, de palco, e oferece para o cara, ó, ok, a jornada da educação musical é diferente. Ela tem entretenimento? Também. Mas você não vai fazer um show na aula. Você tem que dar uma aula que é um show. Sim. Né? E a gente acha profissionais que entendem isso, entendem a regularidade de ter um recebimento permanente, Sim. de se organizar financeiramente, de conseguir, através das aulas ou nos espaços de aula, desfrutar de uma estrutura como a gente tem aqui para estudar, para se preparar para os seus próprios eventos. Podem utilizar, e eu adoro fazer isso, os canais da escola para divulgar os trabalhos autorais. Ah, que legal. Bem legal. Né? Então, assim, vejam, eu fui, né? a partir dessa iniciativa, eu me motivei a criar um sistema, um ecossistema que hoje, cara, ele gira e também, curiosamente, se conecta com as concorrentes, né? Também se conectam com as outras escolas, porque, assim, de certa forma, o segmento hoje que eu tô, cada um respeitando a sua estratégia, o seu terreno, mas é um segmento muito colaborativo. Sim. Sabe, acontecem uns contatos meio malucos nos grupos que a gente tem de uma escola falando, olha, eu preciso de um professor de saxofone. Se eu sou um cara ambicioso, eu posso ir atrás do aluno dessa escola. Sim. Mas eu não sou esse cara. O mercado não funciona dessa forma. O mercado não funciona assim. Aí eu ofereço pro cara e falo, eu tenho um professor de saxofone aqui, conversa com ele. Bem legal. Né? Então, o mercado ele acaba se tornando amistoso, colaborativo, porque o produto é isso. A música existe para conectar pessoas, não para afastar.
André, assim, uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, a pessoa, ela chega até você pelo hobby, né? Pela vontade, às vezes até que brilha aos olhos, principalmente de quem é mais novo, de ter uma banda, de fazer sucesso, né? Que é uma coisa muito comum. Sim. Então, ela vem pelo hobby. Ela fica por quê na escola? E quando ela sai, por que ela volta? Cara, excelente pergunta. Eu acho que a minha missão é fazer o aluno, na verdade, né, se sentir confortável e entender a jornada dele e captar com ele, né, os ganhos que ele vai tendo durante essa trajetória. Então, eu não concordo em criar mecanismos de retenção que não sejam honestos. Porque, ok, eu posso criar um mecanismo de ensino onde eu exerço um contato de dependência entre o aluno e a escola. Eu não faço isso, não concordo com isso. Eu crio uma dependência também, mas não é uma dependência no sentido negativo. Eu diria que é mais uma colaboração, acho que a colaboração funciona melhor nesse sentido. Porque dentro da forma como eu ensino hoje, o aluno ele se torna conhecedor dos caminhos que ele pode percorrer. Ótimo. E aí ele vai contar comigo, com a minha estrutura, para ter uma mentoria. E ele pode a qualquer momento dizer, ok, atingi o meu objetivo, eu vou ficar muito feliz. E quando surgir um novo objetivo, eu fico igualmente feliz quando ele retorna. Fala, cara, pô, eu me perdi no caminho, eu preciso de novo de um GPS. Sim. Pô, beleza, dá a mão aqui, vamos junto de novo. Onde é que você parou? Para onde é que você quer ir? E a gente vai construindo essa relação através da confiança, através da honestidade. E confiança e honestidade são importantíssimas, mas através também da qualidade, né? Acho que a qualidade ela é indiscutível. E ela se coloca como um pano de suporte, de sustentação, de liga, de tudo isso que eu estou contando para vocês como prestador de serviço, né? Legal. Legal. Entender esse ponto, assim, isso também é bem legal. Até com qualquer empreendedor, qualquer lugar. Eu acho que tudo se encaixa, né? Quando a gente for ver, quando a gente fala de empreender, de vender, de se comunicar, de criar conexão, as pessoas que mais fazem sucesso ou que gera essa conexão, eu acredito que passa por esse olhar da pessoa mesmo, do que, mais humano, né? Mais humano. E gera nela aquela reciprocidade. Sim. Como a gente fala, Boa. reciprocidade. Normalmente um lugar que te dá muito, até mais do que você paga. Porque é isso, eu acredito. Quando você passa por um lugar que te deu muito, você fala, olha, ele fez o serviço dele, mas não só fez o serviço dele, me ensinou, ouviu, estava atento, coisas que talvez eu achei que eu não ia conquistar, conquistei, ou eu tive dificuldade em algo, e esse lugar também me impulsionou e falou, você consegue, você, né, não precisa parar, sim, continua, tá tudo bem. E eu acho que quando a gente passa por essa estrutura de ter esse lugar, ter qualidade, e ter para onde voltar, assim, ou pelo menos ter um lugar em que você fica na mente da pessoa assim, sabe? Já ouviu aquela coisa, você gosta de pastel? Qual pastel você me indicaria? E vem aquele carinha da feirinha lá de Diadema, sabe? Ali na rua. É isso. Sabe? Porque aquilo foi bom. Sim. Né? Houve ali um sentimento de olha, que legal, isso foi muito bom para mim em vários aspectos. Eu quero indicar para outra pessoa. Eu não vou indicar qualquer pessoa, ainda mais quando é uma pessoa que a gente gosta, né? É isso. E uma coisa legal também é o fato de você ter o ambiente físico. Por quê? Porque assim, banda, na minha opinião, banda é uma coisa muito afetiva, é praticamente como se fosse um casamento. Você se junta ali, o guitarrista, o baterista, o baixista, o inclusive as brigas, né, pessoal? É igual casamento, né? É sempre igual. E os problemas, falta de grana também, né? A banda não tá conseguindo se virar, o pessoal, eu quero saber, vou largar tudo, vou voltar pro mercado, né? Vou trabalhar. E assim, eu acho muito importante, né, essa estrutura, porque assim, música, ela tem realmente essa questão do contato físico, o contato humano, né? E hoje em dia, né, eu já, na minha jornada, eu sou músico também, né? E às vezes eu quero fazer uma aula de guitarra. Aí eu vou lá, tem vários no mercado hoje em dia que te vendem de curso online. Online, nossa, gente. Assim, você vai conseguir pegar material, vai conseguir pegar tablatura, vai conseguir pegar as partituras para você ler,
mas você não tem ninguém que possa te avaliar e te dar um feedback, falar assim, cara, você tá com alguns vícios, você não tá colocando o dedo no lugar certo, você não tá conseguindo tocar legal, e aí fica uma jornada muito solitária, né? E eu acho que trazer a pessoa para o ambiente físico, além dela ter essa interação, porque eu acho que isso começou muito na pandemia, né? Que tava todo mundo afastado, até entendo que naquela época era legal para você ter uma base de estudo. Mas eu acho que isso, hoje em dia, eu acho que já não faz tanto sentido mais. Eu acho que para um estudo individual, sim, mas eu acho que é muito importante você ir para um local, né, para você poder ter esse contato humano, né? E falando em contato humano, por exemplo, vocês fazem aula em grupo também? Sim. Pô, perfeito. Antes disso, eu queria complementar o que você trouxe, cara, que foi cirúrgico, né? Acho que existem atividades, e música é uma delas, que você pode executar em qualquer estágio, qualquer condição. O importante é sempre fazer. Agora, quando a gente começa a comparar as sensações entre você fazer uma aula presencial e você fazer uma aula online, você já tem aí um hiato muito grande. A aula online, ela funciona, ela é um recurso riquíssimo, mas a aula individualizada, você vai ter o contato, você vai ter o olho no olho, você vai ter a correção na hora. A aula online também te dá isso, mas ela te dá uma percepção diferente. Acho que se pudesse fazer um paralelo, seria a mesma coisa do que, ao invés de estarmos aqui sentados a essa mesa, tivesse cada um com a sua sessão aberta e a gente estivesse fazendo uma troca. Também ia ser uma troca rica, não tenho dúvidas, mas, pô, tá diferente, a química está acontecendo, é um olhar, é uma expressão, é uma visão periférica, e isso o online ele te limita um pouco. Né? Então eu queria dizer isso aí. Em relação à aula em grupo, sim, a gente tem aula em grupo, e a gente tem aula em grupo em alguns formatos. Né? Um formato da aula em grupo são aulas do mesmo instrumento, com pessoas que se juntam. Uma outra aula em grupo que a gente tem é a aula de canto coral. E uma terceira aula em grupo que a gente tem, que é maravilhosa, é a aula de prática de banda. Que legal. Cara, a aula de prática de banda, eu diria que ela, falando agora como dona da escola, para mim ela é a cereja do bolo. Né? Então você conseguir juntar pessoas que têm um objetivo em comum, e aí as aulas de prática de banda elas podem ser com alunos da escola ou com pessoas que já conhecem e tocam, mas não têm oportunidade de se juntar mais com uma músicos. Curiosidade Sim. aqui, como pessoa leiga de fora. Essa aula prática de banda seria várias pessoas que querem formar uma banda ou querem conduzir um show, e você meio que orienta essas pessoas para entender a comunicação entre elas, como acontece. Isso também, Geise, isso também. Então a gente fala de repertório, a gente fala Eu falo assim porque às vezes o pessoal acha que é simples. Vem aqui, todo mundo pega seu... Até porque também cada instrumento faz uma coisa diferente. Justamente, é isso que eu quero falar. Para levar a sério a questão da música, o quanto os profissionais eles se doam, eles aprendem, e para aquilo acontecer, aquele show lindo que você vê acontecendo, existe uma técnica, existe uma organização, e isso tem que ser falado. Perfeito. Isso tem que ser mostrado. E hoje eu falo, porque normalmente é muito fácil, e aqui não estou falando mal dos cantores não, tá? Porque eles fazem parte da coisa, mas os cantores eles são muito mais exaltados. Porque ele está ali na frente com o microfone, ele está cantando, são os mais convidados para as apresentações, para as entrevistas. Mas o músico em si ele também colabora e diretamente para que o show saia bem. E é isso que é interessante mostrar, que realmente não vai ser uma aulinha que eles vêm aqui para se divertir, que às vezes as pessoas mas se diverte também. Se diverte, claro. E eu acho que quem é músico tem esse plus, um plus gigante aí na questão profissional, que é você fazer uma coisa que você ama muito, mesmo que você tenha que estudar bastante para isso. É maravilhoso o seu gancho, Geise. E assim, você trouxe um aspecto da formação da banda, e falando em espetáculo, eu vou abrir um parênteses rapidinho, né? Um espetáculo ele é formado pela iluminação, pelos figurinistas, por os coreógrafos. Você tem ali um batalhão de profissionais que estão empenhados em montar um espetáculo, e você vai desfrutar disso por 1 ou 2 horas. Né? Então você tem uma gama de profissionais que estão diretamente conectados com o mercado da música, e assim, fazendo um paralelo, se a gente for ligar os fiozinhos, a escola de música está conectada com isso.
Sim. sabe? Porque talvez um daqueles caras que está no palco, em algum momento da vida, passou por uma escola de música. Então isso tem um vínculo social e econômico aí importantíssimo. Sim. Agora, falando das aulas de prática de banda, como é que a gente trabalha com isso? A gente quer criar no nosso aluno, Geisa, Cleiton, a experiência de se conectar musicalmente. Então você está lá na sua aula, você está aprendendo sobre técnica, você está aprendendo sobre tempo, sobre execução, mas quando você está ao vivo, tudo junto, a história muda, né? a orquestra se encontra. Então aquele vício que o professor às vezes indica para você, você fala, ó, você não está respeitando o tempo do compasso. Aí você fala, ai, cara, chato, para que eu tenho que respeitar? Eu resolvo aqui, eu estou cantando sozinho com meu violão. Bacana. Coloca uma bateria, coloca um contrabaixo, coloca um teclado, coloca um backing vocal. Muda tudo. Muda tudo. Né? Então a tua cabeça ela faz um loop e você fala, meu Deus, faz sentido o que o professor está falando, eu preciso me dedicar porque existe um compromisso em se aplicar bem, em se apresentar bem. Acho que esse é um lance coletivo, social que a banda também forma. Existem as tretas, existe tudo isso, é maravilhoso. Mas no final do dia, você se sente parte de algo. E por se sentir parte de algo, você quer fazer aquilo bem. Né? Então essa é uma grande missão na aula de prática de banda, além de divertir demais quem participa dela. Muito legal. André, uma dúvida assim, né, voltando a falar sobre negócios principalmente, né? A gente falou sobre o impacto que você tem na vida das pessoas, né, o impacto que a música tem e vocês como escola conseguem ter na vida dos alunos também. Agora, qual foi o impacto que teve na sua vida essa mudança? Essa virada de chave, né? Você sair de uma carreira executiva em multinacionais, onde você tem o salário garantido todo mês, para vir para o campo de batalha empreender. Porque eu acho que existe o ônus e o bônus das duas coisas. Eu quero saber tanto os impactos negativos iniciais, Sim. os positivos e, claro, os negativos que impactam até hoje. E tem isso, né? Não tem jeito. Vamos lá. É um sanduíche, né? É ruim, bom e ruim. Total. Bem junto, seguindo o meu compromisso de fazer jingle, agora eu vou fazer uma frase, né? Trabalhe com aquilo que você sonha, que você nunca mais vai trabalhar na vida. Mentira. Vai nessa. No final você acaba ficando sem hobby nenhum, né? Cara. Eu destruí minha... Destruiu o seu hobby. Não, mas tomar cuidado. E a gente vai falar disso também, né? Porque ser músico enquanto hobby, para mim, era uma relação com a música. Quando isso profissionalizou, mudou de esfera. Mas respondendo primeiramente a pergunta dos impactos, Cleiton, Geisa, é natural que afetou demais o formato de vida, afetou demais alguns aspectos de... alguns aspectos financeiros, naturalmente. Sim. Né? Por outro lado, mudou demais a minha presença na vida da família, a minha participação na vida da família. Isso falando André, empreendedor. Né? Sim. Eu vinha de uma rotina e de uma profissão que me consumia minimamente 14 horas por dia. Meu Deus. Minimamente. Sim. Hoje eu estou numa função que também me consome 14 horas por dia. É a mesma coisa, mas É igual. Cara, é igual, mas diferente, sabe? É igual, mas diferente. Você sabe, é igual, mas é diferente. É que Então, você passa mais tempo junto com a família, né? cara, sim. Você pode levar a sua família para o seu ambiente de trabalho. Sim. Né? E ainda quando você leva, porque eu nunca acreditei naquela história de que é só você tirar o crachá e você chega em casa e você muda. Não, você não muda. Né? Assim, todo CNPJ tem um CPF. Você, Sua cara. cabecinha tá sempre fervendo. É o mesmo que trabalha lá fora, é o mesmo que está aqui, né? Só a diferença é que em algum momento você é um indivíduo de crachá, em outro momento você é um indivíduo sem crachá. Mas são as mesmas dores, as mesmas frustrações, as mesmas ambições, as mesmas alegrias. Elas estão com a gente para onde a gente vai. Né? E aí, essa transformação, então, ela tem 2 pesos e 2 medidas. Naturalmente, a questão financeira pega bastante. Naturalmente, a questão de disponibilidade pega um pouco. Disponibilidade no sentido de, enquanto você não é empreendedor, empresário, você tem um pouco mais de liberdade. Né? Um dia que você não quer ir trabalhar, quem nunca meteu um atestado? Você faz isso. Né? Aí você tem vamos para outro exemplo. Aconteceu
sei lá, um óbito na sua família, uma tia de uma cidade distante, eu passei por isso recentemente. Cara, uma tia querida minha morreu e eu não pude estar lá, porque eu tinha o compromisso de estar aqui e naquele dia eu não tinha quem fizesse o meu papel aqui. Sim. Então eu precisei abrir mão de um momento familiar, tudo bem que não dos melhores, mas eu queria estar lá dando suporte para os meus primos, enfim, e não pude. Já se você é um CLT, você pode, né? Você não vai fazer se você tiver muito comprometimento, mas inclusive a empresa vai endossar que você faça isso. Sim. Assim como eu faço com os meus professores, né? Eu tenho os meus colaboradores aqui, se o cara está passando uma situação familiar complicada, o cara vai lá, resolve a tua vida. Consegue dar uma organizada para que aquela pessoa consiga. Agora, quando você é responsável por todo... Geis, é isso. E talvez vocês possam ter passado por experiências parecidas, né? Então... O filho, né? Sim. É o filho, é que eu sou mãe, então eu não tenho que fazer, tá? Eu tô doente ou não, eu tenho que cuidar Tem que cuidar dele. dele. É isso, Exatamente. Geis, é isso. Então, assim, e por outro lado, esse tesão de fazer isso, pô, isso é mais barato. Né? Porque se algum dia isso falhar, aí você fala, puta, né? beleza, errei. Quando isso falha e você está dentro de uma empresa, você decide mudar de empresa. E quando você está com a sua própria empresa? Né? É uma decisão completamente diferente. Eu vou para onde? Eu vou abrir mão de tudo que eu construí para... Ou eu vou me reinventar, ou eu vou me conectar com pessoas, me redescobrir. Então, aí é um lance que difere muito os perfis, né? Perfil empreendedor de perfil operador, vamos chamar assim. Essas são as grandes diferenças. Né? Você ter para onde ir, você ter como articular. Mas, no final das contas, apesar de todos os ônus e de todos os bônus, a conta ainda fecha positiva para manter empreendendo, sabe? Acho que depois que você também se descobre empreendedor, você trabalha uma série de aspectos que antes você não tinha liberdade para trabalhar dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Porque é natural, né? A empresa ela é muito estruturada, então você às vezes não vai ter voz, vários setores, você tem que respeitar os tempos e os ciclos, né? Já num negócio onde você está à frente dele, indiferente do tamanho, é você quem dita o ritmo, é você quem colhe os frutos e é você quem repara os erros, né? É você quem corre atrás dos danos. Então, no final das contas, a conta fecha para o positivo, mas sim, tem esses dois aspectos. Não sei se eu consegui deixar claro para vocês. Claro, não, com certeza. Boa. A gente sabe, né, que realmente essa questão de ser empresário, né, é muito difícil, né? O ser um empreendedor, né? Eu sempre gosto de colocar esse ponto, né? Porque ser empresário é diferente de ser empreendedor. Perfeito. Né? Qualquer um que abre um CNPJ e abre um comércio é um empresário. Sim. Agora, ser empreendedor é você conseguir descobrir algumas necessidades de uma determinada comunidade, você encontra uma solução que resolve esse problema e você é remunerado por isso. É isso que eu entendo como empreendedorismo. Boa. E a gente que tem empresa, se você não quiser ter que retomar para o mercado de trabalho, você tem que empreender o tempo todo. E a verdade sobre o empreendedorismo é você ver o tempo todo, ficar antenado para você saber qual problema você pode resolver naquele momento. Né? Então, esse desafio ele é muito difícil. Né? Tanto que você pode ver que a maioria dos empresários, né, os empreendedores de fato, estudam muito. Porque se você não estiver realmente antenado e ver o que está acontecendo, você não consegue identificar problema, lacunas para você poder cobrir. Então, assim, é uma jornada realmente dura, mas, assim, você sempre sai muito melhor dela, né? E de descoberta você se desenvolve também, muito. Eu acho que a gente se conhece muito mais. Exatamente. Os nossos limites, o que é bom, o que é ruim. Você começa a ver potencialidades que você também não tinha. É isso aí. Fala, eu consigo fazer isso daqui. Poxa, eu brinco com a galera. Eu achei que eu não conseguia, mas eu consigo. Eu digo que depois que eu me tornei empresário e empreendedor, eu convivo com a minha sombra o tempo inteiro. Com a minha sombra, eu digo, com o meu lado sombra, né? Porque, cara, você tem que estar ali. Não dá pra gente ser inocente, não dá pra... Porque, veja, eu passei um monte de mensagens aqui maravilhosas que, de fato, me motivam e eu acredito, do produto e do serviço que eu estou inserido. Sim. Mas, no final do dia, isso tem que fazer girar lucro. Sim. Né? Então, eu tenho que ter isso com muita clareza. Não dá para entrar no processo do anjinho e do diabinho, né? Sim. Não dá para o anjinho ficar tocando harpa aqui, você fala, ai, que maravilhoso, estou ajudando todo mundo, eu tenho uma função social, tenho uma missão, tenho, respeito, acredito.
Mas o diabinho tá sempre me mostrando o boleto. É claro. Tá sempre me claro. mostrando o imposto. Tá sempre me mostrando o tênis novo que meu filho quer. É. Né? Tá sempre me mostrando a viagem que minha esposa quer fazer. E aí entra a questão do empreendedor, né? É. De estar sempre sem saber muito bem. Exato. Claro que quando a gente começa a ter uma estrutura, uma organização, há uma questão previsível, Sim. né? Porém, a gente está sempre aí com a possibilidade de ter uma pandemia no meio do caminho. E assim, Não vai ter mais, felizmente ou infelizmente, no final do dia o que importa é o dinheiro na conta, não tem isso, jeito. cara. É o que compra o leite pros filhos, É isso. né? É o trabalho. Assim, André, a gente está quase finalizando esse bate-papo, Sim. né? Além, assim, você deu várias dicas, né? Você falou sobre a questão da coragem, né? De você acreditar, né? De você persistir. Você falou sobre essa questão também da pessoa trabalhar com aquilo que gosta nem sempre, né? Ela é romântico, né? Porque a pessoa ela acaba transformando o hobby, né? Em uma obrigação. E eu já vi essa frase várias vezes, né? Se você tem um hobby e aquele hobby vira profissão, você não tem mais nenhum hobby, né? Perfeito. Acabou, você não tem mais nada. Vamos lá, Mas assim, o que você pode deixar de mensagem assim, para as pessoas que estão aqui assistindo esse podcast hoje, assim, a pessoa que está querendo abrir um negócio ou aquela pessoa que já tem um negócio, mas ela está querendo desistir porque ela está tendo dificuldade, né? A gente que já está empreendendo há bastante tempo, eu já tenho minha empresa há 10 anos, a Jason também ao mesmo tempo, já tem um tempo, você também está há 6 anos no mercado, a gente passou por tudo isso, então a gente sabe que a média de empresas quebrando no Brasil é até 5 anos. Sim. O que você fez para passar dos 5 para os 6 anos? Então dá essa dica para a galera, para eles não desistirem. Boa. Eu amassei umas folhinhas do calendário, pessoal. Foi isso que eu fiz. Brincadeira. Não, mas é importantíssimo a gente falar disso, né? Como eu me coloquei nesse processo e o que me motiva até hoje. Eu precisei aprender, e eu vou usar alguns jargões aqui, mas agora não é de sacanagem, não, é porque de fato isso me apoia. Eu precisei aprender na prática, primeiro, que o feito é melhor que o perfeito. Nossa, muito ótimo. bom, Isso sabe? aqui daria outro podcast, né? Cara, dá um Vamos gancho. conversar sobre assim, isso daí. Imagina, para empreender, quais seriam as minhas dicas? Eu já falei algumas aqui, mas estuda, se especializa, pesquisa, vai atrás, mas faça. Faça. Saia daqui, né? Tem gente que fica só na parte de estudar, né? Aquela pessoa que compra o óculos, a touca, o maiô e nunca vai pra piscina nadar, né? Perfeito, Cleiton, perfeito. Então essa é uma constatação. Ótimo. Faz. Não faz sem referência. Não faz sem guarda-chuva. Guarda-chuva eu digo financeiro, né? Se organiza. Se programa para isso. Programa. Respeite as fases. Não queime etapas. Não se iluda de colocar... Expectativa, né, também. Sim, não se iluda de colocar todos os seus investimentos em uma única aposta. Porque no final das contas, começar a empreender é apostar. Sim. Né? Com a diferença que você é o dono da banca, é você quem vai definir se é o sucesso ou fracasso. Certo, né? E mais importante que isso cara, sempre se atualiza. Tem a frase lá do Cortella que diz, né? Faz o melhor que você pode com os recursos que você tem hoje. Amanhã você vai ter novos recursos. Faz melhor ainda, faz diferente. Né? Pô, aparece todo dia, dá o seu melhor todo dia. E tenha responsabilidade ao fazer isso e tenha consciência ao fazer isso. Né? A sorte bateu lá em casa e ela não me encontrou porque eu estava trabalhando. Sabe? Então, pô, faz a sua sorte, constrói sua jornada, seja dono do seu destino. Acho que o grande barato de empreender, isso até serve para quem é CLT também, né? Porque dá para você empreender dentro de empresas. Cara, seja dono do seu destino. E aí, O que você faz ali, é né? isso, Geise. E se chegar a num sua entrega, é momento... você que sabe a entrega que você dá. Perfeito. E se chegou num momento que a sua entrega não cabe mais naquele universo, cara, expande. Você não é planta, você não é navio para ficar ancorado. E é isso. Então, assim, essa é o que me motiva. Acho que principalmente, individualmente, foi o que me fez passar essa barreira dos 6 anos. Coletivamente, cara, apoio incondicional da família. Isso que eu ia te falar. Sabe? Não tenta fazer um negócio rachado dentro da sua casa. Você vai rachar tudo, né? Você vai rachar tudo, né? A casa é o lar é a nossa casa, você sabe? volta, né? Onde você mora, onde é o seu castelo, cara. Cuida bem dele, sabe? Perfeito, né? Tenham pessoas de confiança ao seu redor. E as maiores pessoas são aquelas com quem você se relaciona todo dia. No meu caso, minha família, né? Minha esposa,
é a grande embaixadora do Bateras Beats. Dani, tá vendo, né, Dani? Muito bom. Cara, porque assim, pra gente poder... A gente tem que encontrar esses equilíbrios, talvez vocês tenham essas histórias parecidas, mas alguém tem que voar e alguém tem que ficar com o pé no chão. Sim. Né? Pra quê? Pra quem tá voando, olha de uma perspectiva diferente, pra quem tá no chão, falou, você tá vindo uma tempestade aí, cara, volta aí. Vamos prestar atenção. Então né? é importante e essa ter alguém parceria. também para te acolher também, para te impulsionar de novo, Perfeito. para te corrigir principalmente, falar, olha, vamos devagar. Isso é muito importante. O Cleiton trouxe um lance que eu sinto isso como um empresário, empreendedor. É uma jornada solitária. Sim. Né? Porque você não tem... você tem pessoas para debater, claro, mas pouquíssimas pessoas você vai discutir estratégia. Pouquíssimas pessoas você vai se sentir confortável de falar de fraqueza, de vulnerabilidades. Né? Então você precisa ter essas pessoas também. E que bom quando elas estão dentro da tua casa. No meu caso, eu tenho isso em casa e prezo muito por isso. Sabe? Então... acho que é isso. Se eu pudesse compilar Só isso, isso, cara. não. Bastante dicas importantíssimas, né? Sim. Muito, muito importantes, assim. É o que eu falo, né? Para reforçar. Eu sempre falo para o André que empreender é uma jornada muito solitária. Ela é muito solitária. Eu digo até a ponto, assim, de coisas que às vezes você fala, poxa, eu poderia colaborar muito mais com a comunidade. E muitas vezes eu me pegava me perguntando, porque assim, eu vim de uma realidade muito difícil, morava em favela, vim de família muito pobre, né? E eu sabia que eu não queria ficar ali, eu queria melhorar. Então eu tinha que estudar e tinha que trabalhar muito para conseguir sair desse ambiente. Eu saí e meus amigos ficaram. E meus amigos nunca me perguntaram, como que você fez para sair? E aí eu falo, cara, parece que o que eu tô fazendo é realmente relevante para aquelas pessoas que ficaram. Só que não é irrelevante. Né? E ao mesmo tempo você fala, poxa, eu poderia colaborar tanto para eles saírem daquele lugar, mas tem gente que não quer sair. E aí você fala, ou poxa, não consegue, como é que eu vou morrer com esse... Como é que eu vou morrer com esse... limitado àquele espaço, né? E aí eu penso, como que eu vou morrer com essa questão? Eu poderia ajudar tanta gente, né? Você fica com aquela sensação. Você fala, cara, mas eu não posso compartilhar isso com ninguém, porque ninguém me perguntou. Né? É isso. Enfim. Muito bom. É isso. E é isso. A gente criou esse espaço aqui justamente para ter essa troca. André, foi muito bom ter você aqui. Muito bom mesmo. Que bom te ouvir, que bom aprender com você. E obrigada também, porque o André é um dos nossos parceiros aqui. Exato. Ele que cede esse espaço aqui pra gente, essa estrutura. Então, o teu trabalho está proporcionando isso também. Esse espaço que vai ajudar muita gente a escutar histórias aí que vão impulsionar eles a ir um pouco além. Boa. A encontrarem aquilo que talvez vai aquecer um pouco o coração dele, ou vai dar uma liberdade financeira para sua família, Exato. uma realidade melhor. Então, vamos agradecer também, Cleiton? Claro. Queria agradecer também todos os nossos parceiros, a Ayrton Produções, que está trabalhando com a gente aqui, possibilitando que esse podcast aconteça de fato. O Bateras Beat, que é o espaço que a gente está trabalhando hoje no nosso podcast, além do Everson, que é o designer que trabalha junto com a gente, são nossos apoiadores agora no começo do projeto, e a gente já convida vocês para seguir o nosso podcast nas redes sociais, né? Então a gente está em todos os perfis, a gente tem TikTok, a gente tem Instagram, tudo @eipodcast, né? A gente também tem esse canal do YouTube. Se você puder, se esse vídeo chegou para você de alguma forma, inscreva-se. A gente sabe que muitas vezes você acaba vendo conteúdo, mas quando você comenta, você compartilha, você curte e você segue o nosso canal, você se inscreve no canal, você acaba colaborando com a gente e colabora também com a nossa comunidade. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. E, André, fala um pouquinho aqui do lugar, do espaço, convida as pessoas para conhecer também. Ei, pessoal! Só vem. A gente tem, além da escola de música, esse espaço aqui é um estúdio, que é um anexo da escola. Então, se você procura e precisa de um espaço com qualidade de isolamento sonoro, se você tem uma banda, quer fazer um ensaio, se você precisa de apoio para produzir o seu trabalho individual, seu trabalho solo, me procura que eu consigo te ajudar nisso aí. E, Geisa, Cleiton, valeu demais pela oportunidade, foi maravilhoso aí poder dar esses depoimentos e falar um pouquinho da minha jornada. Ótimo, Muito obrigado. Gente, Olha, gente, fique com Deus. Tchau, tchau.